Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, a parábola do mal rico. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar por aqui para vós, não poderiam nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas de algum modo dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. O que nós podemos entender por essa palavra? Pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce a riqueza, ela constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a prova da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Ter dinheiro é uma tentação. A utilidade do benefício providencial da riqueza, ela é o controle da pobreza, não um obstáculo à melhoria de quem a possui. Ela é um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros disponibilizados por Deus. Basta que a gente saiba usá-la, né? Porque tanto o rico quanto o pobre estão em provação. O rico tem que aprender a trabalhar com o dinheiro dele e a tentar, da forma melhor que ele puder, empregar esse dinheiro em benefício dos outros. A indigência é uma prova dura, é a riqueza e é uma prova perigosa. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Quer dizer, que se a gente vê lá a parábola, vai achar que a riqueza é uma perdição, e na verdade não é, porque lá o Abraão cita que aqui, quando o rico pede que alertem, né, os parentes deles que aqui estão, para que não vão para o inferno como ele, aí por que lá o Abraão fala assim, mas tem as leis de Moisés, né? E tem os profetas para lhe ensinarem. Porque naquela época eles eram judeus, estudavam as leis de Moisés. E as leis de Moisés já explicavam sobre isso, né? De como bem proceder. Elas eram também leis que levavam as pessoas ao aprendizado. Então, o que acontece? Se a pessoa tem todos os recursos evangélicos, sejam eles, né, todos eles que são utilizados para o bem, para você crescer espiritualmente, para você se sentir uma pessoa melhor, não há por que você se afastar só porque tem dinheiro de Deus, nem de fazer o bem ao próximo, porque não
necessariamente você precisa ter uma religião. O que você precisa verdadeiramente é assim, despertar essa centelha divina do bem que existe dentro de você e praticar e pôr isso em prática, trabalhando em prol dos outros. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela não haveria trabalhos, não haveria atividade, nem estimulariam pesquisas, porque a riqueza ela é um bem para ser usado para o bem, não para em benefício próprio, não para a pessoa cair em tentação, nem para ficar se perturbando, né, de quem vai tomar o seu dinheiro, de quem não vai, de quem está interessado, de quem não está. Com razão, então, a riqueza é considerada um elemento de progresso. O que acontece é que as pessoas não sabem utilizá-la corretamente. Por isso que eles falam que ter dinheiro é uma provação muito grande, é uma tentação. Então é uma das encarnações mais difíceis. Todos nós já nascemos pobres, já nascemos ricos e hoje nós estamos numa condição em que a gente ainda tem dívidas a resgatar e nós temos ainda que aprender alguma coisa. Então esse estudo do Evangelho faz isso conosco, nos ensina como aproveitar bem a nossa encarnação em prol da caridade, da benevolência, né? E da beneficência. Deus abençoe todos vocês. Fiquem em paz.